Vamos ler a partir do versículo 1. Lucas 13, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Versículo 6. Jesus, ele gostava de fazer isso. Contou uma parábola para ilustrar o seu ensino. Jesus contou a seguinte parábola, então. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Vamos orar, Pai. Nós nessa manhã estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, e que a Tua palavra venha produzir bons frutos em nossas vidas. Desde já, na autoridade do nome de Jesus, que caia por terra todo espírito contrário, toda resistência, todo ladrão da palavra, que saia deste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ser pregada e ouvida com total liberdade. Nós damos liberdade ao Teu Santo Espírito para agir e se mover neste lugar, abençoando as nossas vidas, respondendo orações, transformando nossas vidas pelo poder da palavra de Deus, e assim saiamos daqui ricamente abençoados. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aqui nesse momento, queridos, Jesus ele estava ministrando às multidões. Tinham muitas pessoas aqui ao redor do Senhor e que estavam ouvindo o seu ensino. E Jesus aqui neste momento específico, ele estava falando e ensinando aquelas pessoas sobre a responsabilidade delas com relação ao dia de hoje, ao dia de agora, a oportunidade que estava sendo dada a elas e a nós também no dia de hoje, no momento que vivemos agora. Se você ler aí o versículo 34, um pouco antes de onde nós lemos, você vai ver que Jesus estava falando às multidões e dizendo para elas: vocês sabem olhar para os céus e reconhecer quando vem chuva, quando não vem, e vocês não estão percebendo o tempo oportuno que vocês estão vivendo? Ou seja, a hora é agora, o momento é hoje, presta atenção no momento que vocês estão vivendo. Aí Jesus vai e traz um outro ensino também para aquelas pessoas dizendo: vocês não estão percebendo esse momento? Quando vocês têm alguma demanda com alguém, vocês não buscam logo resolver essa demanda antes que ela vá até o juiz e o juiz te chame e você tem que pagar tudo aquilo que você deve? Então qual era o momento que Jesus estava dizendo para eles? A hora é agora, o momento é hoje. Preste atenção no tempo e na oportunidade que nós estamos vivendo. O tempo de Deus para as nossas vidas não é amanhã, mas é agora, no que Jesus estava ensinando, trazendo a responsabilidade para eles. Aí vem alguém, que aí a gente chega no texto que nós lemos, vem alguém e fala: o senhor não sabe que tinham pessoas lá da Galileia que vieram oferecer um sacrifício, e Pilatos veio e matou todas aquelas pessoas, e o sangue delas se misturou ao sangue do sacrifício, algo que Pilatos fez, que foi um sacrilégio, porque Deus não aceita o sangue humano misturado lá com os animais, então foi algo terrível para Israel. Em outras palavras,
Jesus estava chamando aquelas pessoas para olharem para elas, para si mesmas. E o que essas pessoas aqui fizeram? O senhor não sabe que eles vieram aqui adorar. E eles foram oferecer o sacrifício e Pilatos matou todo mundo. Aquelas pessoas deviam ser as piores pecadoras do mundo. Porque esse era o entendimento da época. Se uma desgraça acontecesse, é porque a mão de Deus estava sobre elas. Era uma desgraça, então era algo que eles eram os piores pecadores. E se eles estavam dizendo que os outros eram os piores pecadores, por trás desse pensamento, como é que eles estavam, eles se sentindo? Ah, eu sou melhor do que aqueles galileus lá, pô. Eu já venho no templo há mó tempão, eu nunca fui. Ninguém nunca nem me bateu, pô, quanto mais morrer no templo. E aí Jesus, então, também conta uma história bem semelhante, em que havia uma obra lá em Jerusalém, e a torre de Siloé, daquela obra que estava sendo feita, cai sobre algumas pessoas e 18 pessoas morrem. E aí Jesus vai e pergunta: vocês acham que aquelas pessoas, só porque a torre caiu sobre elas, elas são mais pecadoras do que os outros moradores de Jerusalém? Jesus mexe ali com eles, com a perspectiva que eles tinham de que algo ruim ia acontecer com alguém, é porque aquela pessoa era pior do que ela. E Jesus, então, ele tem uma capacidade, queridos, que eu acho maravilhosa. Ele tem a capacidade de usar essas situações que acontecem e trazer para onde ele quer. E aí ele volta, qual era o ensinamento dele? Olha para vocês mesmos, olha para o tempo que vocês estão vivendo. Aí essas pessoas vêm, tentam distrair o ensino de Jesus. Aí Jesus vai e traz de volta o ensino para aquilo que ele queria ensinar, dizendo: vocês acham que eles eram os piores pecadores? Mas tenho certeza de que se vocês não se arrependerem, algo ainda pior vai acontecer com vocês, todos perecerão. O que Jesus fez? Usou aquela situação que eles apresentaram e trouxe de volta o pensamento para a vida deles, dizendo: Jesus não se preocupou em explicar por que aqueles galileus morreram e nem por que morreram da torre de Siloé, mas ele trouxe uma palavra para aqueles que estavam ouvindo a ele. Não importa aquilo que aconteceu com os outros, e com você, o que é que vai acontecer? Então ele chama a atenção daquelas pessoas para a necessidade de arrependimento. Aleluia. E eu acho interessante o texto, porque aqui Jesus ele aumenta um pouco a medida, porque no caso dessas pessoas aqui, eles tiveram somente a morte física. Não sei qual era a vida que eles tinham com Deus, talvez aquelas pessoas morreram e foram salvas, quem sabe. Mas sem arrependimento, não tem como ter salvação. Então Jesus estava chamando a atenção daquelas pessoas para algo ainda mais grave. Ele estava ali presente, a oportunidade estava diante daquelas pessoas, porque o próprio Cristo estava pregando para elas. Mas era necessário que houvesse da parte delas um arrependimento, para que eles não viessem a sofrer a morte e nem a condenação, mas pudessem viver debaixo da bênção que Deus tinha para a vida deles. Amém, meu irmão? Amém. Você está me entendendo? Diga amém aí no seu lugar. E aqui então Jesus, nessas duas coisas, nessas duas situações que são apresentadas, umas pessoas apresentam e a outra ele próprio apresenta, falam também da imprevisibilidade da vida. Aqueles homens que foram adorar no templo, será que eles esperavam que Pilatos ia entrar lá e matar todos eles? Provavelmente não. Será que essas pessoas que estavam ali ao redor da torre de Siloé, será que elas esperavam que iriam estar ali e de repente a torre ia desabar e eles iriam morrer? Acredito também que não. Mas Jesus então estava ensinando eles: você não tem o domínio do tempo da sua vida. Você não sabe o que está acontecendo hoje, nem tem controle sobre o que vai acontecer amanhã. E é por isso que a hora de se arrepender é agora. É por isso que a hora de receber o Evangelho é agora. A hora de mudar de vida é agora. Porque nós não somos senhores do tempo e nem das nossas próprias vidas. Hoje eu estou aqui, amanhã eu já não sei. E é por isso que Jesus fala conosco, falava com aquelas pessoas, e está dizendo para nós hoje: a necessidade de arrependimento é para todos nós. Amém, amém, meu irmão? Amém. Preste atenção no texto.
versículo 4, e ele repete o 5, a mesma coisa. Ele diz, versículo 3, desculpe, digo a vocês que eles não eram piores pecadores. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Todos quer dizer o quê, queridos? Todos quer dizer todos? Então quer dizer que as pessoas que estão lá fora precisam se arrepender? Sim. Sim. Será que esse pastor que está pregando para você precisa se arrepender? Sim. Diga então, pastor, se arrepende, pastor? Se arrepende. Mas fala com coragem, pode falar, prega para mim. Pastor, se arrepende, pastor. Esse irmão que está aí do seu lado precisa se arrepender? Sim. Diga para ele, meu irmão, se arrepende. Se arrepende, meu irmão. Agora, coloca a mão no seu próprio peito aí. Você também precisa se arrepender. Eu também preciso me arrepender. Todos precisam se arrepender. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem arrependimento. É condição primária para se entrar no reino. Então Jesus estava conclamando aquelas pessoas, fechando o seu ensino, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, para que vocês possam ser livres da morte, para que vocês não pereçam a condenação eterna, porque para isso que eu vim. Jesus veio para salvar, para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu estava perdido, você também. E Ele veio para mim e para você. E nesta manhã Ele está dizendo para nós: se arrepende, porque eu vim para salvar e não para perder. Venha para mim. Amém, meu irmão? Então Jesus chama a atenção daquelas pessoas para a necessidade de arrependimento. E aí então, é que ele fala da parábola, para exemplificar o seu ensino. E aí ele diz então: certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Preste atenção que, volto a dizer, eu disse isso ainda há pouco, mas só para ficar registrado, a árvore foi colocada ali intencionalmente. Não foi colocada ali à toa. Não foi fruto do acaso, mas havia uma intenção naquela árvore estar naquele lugar. Eu também quero trazer isso para você, para mim. Você não está nesta terra por acaso. Você não veio a esta igreja por acaso. Existe uma intenção de Deus com a sua vida. Existe um plano de Deus com a sua vida. Existe um propósito de Deus com a sua vida que está em operação. E Ele colocou a figueira junto da vinha, porque o lugar onde tem a vinha, onde tem uvas, é um lugar muito frutífero, é um lugar muito próspero para a figueira crescer. Então, além de ter um propósito com aquela figueira, Deus colocou ela no melhor lugar para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse desenvolver. E Deus também fez isso comigo e com você. Eu e você estamos no reino de Deus. O melhor solo para você prosperar, o melhor solo para você crescer, o melhor solo para você poder dar frutos. Deus nos colocou no melhor lugar, queridos, para que nós pudéssemos cumprir o plano e o propósito dele. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Deus tinha uma intenção positiva em colocar aquela árvore ali. Além da árvore estar no melhor lugar, com uma intenção positiva, tinha alguém cuidando dela. Essa cuidadora aí que está no texto é uma figura de Jesus, do Espírito Santo. Será que tem alguém que para cuidar de você melhor do que Jesus, melhor do que o Espírito Santo? Diga que não. Ele é o melhor cuidador das nossas vidas. Ele é aquele que tem atenção sobre as nossas vidas. Nós estamos continuamente debaixo dos seus olhos. Nós estamos continuamente debaixo das suas mãos. Ele está continuamente disposto a nos abençoar. Ele é o nosso cuidador. Você quer aplaudir? Aplauda o Senhor com o seu melhor. Mas aplauda Ele dando graças a Deus pelo cuidado amoroso e fiel que Ele tem tido conosco. Essa árvore no melhor lugar, com o melhor cuidador. De repente, aquele dono daquela árvore, daquela propriedade, vai até ela e identifica algo.
Ele diz que ele foi procurar frutos nela e não achou. E me chamou a atenção porque isso não aconteceu. O texto não diz que de repente ela deu fruto um ano, não deu outro. Ou não diz que pelo menos nasceu um figuinho que seja. Não. A Bíblia fala que ele passou lá por 3 anos e ela não produziu nada. Como é que pode uma árvore no melhor lugar, com o melhor cuidador, passar 3 anos e não produzir nada? E aí me chama a atenção porque tem situações na nossa vida que, se Deus não apontar para nós e dizer: ei, você precisa mudar, a gente não muda. Se aquele senhor ali não olhasse para aquela árvore e dissesse: essa árvore ela está bonita, ela está legal, mas cadê os frutos nela? É por isso que a gente vem para a igreja, é por isso que a gente ouve a palavra, porque a gente chega aqui às vezes achando que a gente é a melhor figueira do mundo, mas aí a gente chega aqui e Deus abre a palavra e diz: ei, você é uma figueira abençoada, eu te coloquei no melhor lugar, mas cadê os teus frutos? Aleluia! Aquele homem confrontou aquela figueira: você está aqui, você está usufruindo da terra, mas cadê os frutos da sua vida? Foi confrontada ali naquela hora. E aí eu te pergunto: quais frutos ele foi buscar naquela figueira? Figo, sim, com certeza, mas espiritualmente falando, quais frutos ele foi buscar na figueira? Frutos de arrependimento. Glória a Deus. João Batista, ao surgir no deserto da Judéia, ele clama aquelas pessoas que estavam em Jerusalém: vocês estão vindo a mim, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eles estavam achando que era só ir e mergulhar nas águas e continuar com a mesma vida. E João Batista falou: não, vocês estão tentando fugir da ira vindoura, mas produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não adianta só mergulhar nas águas, não adianta só levantar a mão e dizer que aceita Jesus, não adianta só frequentar uma igreja. Eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento. Foi o clamor de João Batista, foi o clamor de Jesus. Me chama a atenção, porque João Batista surgiu no meio do deserto da Judéia depois de 400 anos de silêncio de profetas. Desde que Malaquias terminou suas profecias, ninguém mais falou, usado por Deus. E de repente surge João Batista no meio do deserto. E qual foi a mensagem de João? Ele poderia pregar dizendo: vocês são maravilhosos. Imagina, 400 anos de silêncio. A primeira coisa que Deus fala é confrontar as pessoas com seus pecados e dizer: mudem de vida, porque o reino de Deus está próximo. Atualizando: vamos mudar de vida, porque a volta de Jesus está próxima. Amém, meu irmão? Pastor, mas essa mensagem não é muito boa para um domingo de Páscoa. Eu tenho que me mudar, não quero ouvir isso não. João Batista não estava preocupado com aquilo que o mundo ia pensar, se ia gostar da mensagem ou não. Ele estava preocupado em pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele sabe que o Evangelho, ele sabia, e nós sabemos que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus é poderosa para libertar as nossas vidas, para curar a nossa alma e restaurar-nos para a glória de Deus. Poderíamos pregar qualquer coisa, mas a filosofia humana não cura e não liberta de pecados. A sabedoria humana não consegue alcançar a nossa alma e curar os nossos corações. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é como a espada de 2 gumes, que penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra está vindo aos nossos corações nessa manhã e ela nos alcança para transformar e mudar as nossas vidas. Fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. Agora, o que é um fruto de arrependimento? Como eu falava aqui, arrependimento está ligado a uma mudança de mentalidade. E a Bíblia vai dizer em Provérbios que o homem, assim como ele pensa, ele é.
Então, se eu mudo a minha mentalidade, eu mudo também as minhas ações. Eu mudo as minhas ações. Então, pelo poder do Espírito Santo, a nossa mentalidade ela é transformada para que as nossas ações sejam mudadas. Então, eu preciso ter uma mentalidade diferente com relação ao pecado. Eu não posso achar que o pecado é normal. Eu não posso viver no pecado e achar que isso está certo. Eu não posso viver no pecado e achar que isso está correto diante de Deus. Não. O pecado continua sendo pecado. E o pecado continua sendo destrutivo para a vida daquele que é preso por ele. Existe hoje uma teologia que eles se autodenominam de hipergraça. Aonde essa hipergraça você vem, você peca e continua pecando. E Deus simplesmente perdoa. Você pode fazer o que você quiser, mas você continua no pecado. Que graça é essa, meu irmão? Que perdoa o pecador, mas não te liberta do pecado. Deus vai te perdoar e você vai continuar escravo do pecado? Não, essa não é a graça de Deus. A graça de Deus é aquela que é estendida sobre nós e perdoa os nossos pecados, mas ela nos liberta dele, para que possamos viver em novidade de vida. Então, se você chegou aqui aprisionado pelos pecados, a palavra de Deus é poderosa. O sangue de Jesus ainda é poderoso para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas muda de mentalidade com relação a esse pecado. Amém. Ele é errado diante de Deus. Eu preciso entender. Deus não aceita, presta atenção nisso aqui, Deus não aceita justificativas para pecado. Deus não aceita explicações para pecado. Deus só aceita uma coisa: arrependimento e confissão a Cristo e confiança nele. Só isso, querido. Deus não está esperando que você venha explicar por que pecou. Aquela pessoa me provocou. Coitadinho de mim, eu cedi a carne. Deus não espera isso. Ele espera que você diga: Senhor, eu vim aqui me arrepender. Eu cedi, eu não deveria. Tem misericórdia de mim. Arrependimento, queridos. Mudança de mentalidade com relação ao pecado e, consequentemente, de atitude. Esse foi o clamor de Paulo à igreja de Roma, lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muda a sua mente, meu irmão. Deixa Deus transformar a sua mente. Se arrependa nesta manhã, porque Deus já tem um caminho sobremodo excelente para a sua vida. Mudança de mentalidade. Mas um fruto do arrependimento também é perdão. Porque aquele que se arrepende, ele é perdoado, ele também precisa estender essa mesma graça que recebeu, perdoando aquele que o ofendeu. Perdoando aquele que o ofendeu. E aqui eu quero trazer um ensino, porque eu tenho ouvido algumas coisas aí, e a gente precisa entender. Muitas pessoas dizem hoje que perdoar, você pode perdoar a pessoa, mas não necessariamente precisa mais conviver com ela. Isso está certo? Não. Em parte, querido, está. Nem sempre você vai perdoar e conviver com a pessoa. Mas eu queria falar essa outra parte. Porque muitas vezes o Evangelho vai me exigir perdoar e voltar a conviver. Perdoar e dar uma nova oportunidade para aquele que me feriu. Perdoar e abrir o meu coração novamente para que aquela pessoa possa se aproximar e quem sabe ela ainda vai ser uma bênção na minha vida. Você que tem mais um pouco de idade, sabe que a convivência não é fácil. Você que casou, que é casado, sabe que a convivência não é fácil. Se nós formos excluir da nossa vida todas as pessoas que nos ferirem, quem vai sobrar?
Deus tira, mas e quem mais? Quem de pessoa, carne e osso vai sobrar? Ninguém, porque todos erram, todos falham, todos têm as suas fragilidades. Então o convite de Deus para nós nesta manhã é perdoe. E quem sabe você precisa dar uma oportunidade a alguém de voltar a se relacionar com você, de estar perto de você. E quem sabe essa pessoa vai ser uma bênção, porque foi o que Jesus fez comigo, foi o que Jesus fez contigo e continua fazendo. A Bíblia vai nos dar um exemplo disso. O apóstolo Paulo, quando Marcos estava iniciando o ministério, ele ali na missão com Paulo e Barnabé, ele no meio da missão falou: vou voltar para casa, esse negócio de missionário acho que não é para mim não, é meio arriscado. E acho que ele foi sábio, que logo depois Paulo e Barnabé foram presos, né? Então não sei se ele não estava preparado e Deus tirou ele, mas Paulo não gostou daquilo. Depois Barnabé tentou trazer Marcos de novo e Paulo falou: não, esse cara não quer comigo não, vou com Silas. Mas só que esse Marcos, que lá no início do ministério teve as suas fragilidades, ele é o autor do Evangelho segundo São Marcos. Será que ele foi uma bênção, meu irmão? Sim. Será que deu para ele crescer no ministério e avançar? E esse mesmo Paulo, que lá no meio do ministério falou: não, esse cara não quer comigo não. Na segunda carta de Timóteo, Paulo já está no finalzinho da sua vida, ele escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, me manda Marcos, ele me é útil ao ministério. Paulo estava de coração aberto, ele não se entendeu com Marcos no princípio, mas ele abriu o coração e disse: eu vou dar mais uma nova oportunidade para esse jovem, porque ele tem futuro e ele pode ser uma bênção. Então nesta manhã, é manhã de ser perdoado, mas é amanhã também de estender as mãos e perdoar algumas pessoas e abrir o coração para que, quem sabe, elas possam se aproximar de nós e no futuro ainda serem uma bênção. Perdão, queridos. Mas fruto de arrependimento é dar o perdão, mas também pedir. Porque quando eu peco, muitas vezes eu não peco só contra Deus. Eu firo pessoas. A parábola do filho pródigo nos ensina isso. Quando o filho pródigo cai em si, ele volta ao pai e ele fala com o pai: pai, eu pequei diante de Deus, mas também pequei contra o Senhor. Eu não ofendi só a Deus com as minhas atitudes não, pai. Eu também ofendi o Senhor, eu também entristeci o Senhor. Tem misericórdia de mim. Talvez nesta manhã é uma manhã da gente ligar para alguém ao final desse culto. E ligar para alguém e falar: me perdoa, eu não fiz aquilo que deveria ter feito, eu não tive a atitude que deveria ter tido, mas tem misericórdia de mim, me perdoa, porque eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja curado, eu quero que você seja feliz e eu também. Amém. Fruto de arrependimento é o conserto, querido, com as pessoas que nós ferimos. E foi isso que Deus foi procurar naquela figueira. E é isso que Deus está procurando na minha vida e na sua vida. Amém. Nesta manhã. Amém. E aí então, o versículo, ele não encontra frutos. E aí então, o versículo 8 que nós lemos, ele fala, né? O que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa essa figueira ainda esse ano, até que eu a escave ao redor dela e ponha estrume. Esse mais um ano aqui fala da misericórdia de Deus sobre nós. Fala de um Deus, como a gente ouve sempre o pastor Roberto falar aqui, um Deus de novas oportunidades, um Deus de novas chances, um Deus de um novo tempo. E Ele está nos dando mais um tempo de oportunidade para que possamos frutificar e frutificar muito para a glória do nome dEle. Talvez você pensou que seu tempo acabou, que não tem mais jeito, mas Deus me trouxe aqui e também trouxe você para ouvir dizendo: eu ainda tenho um plano com a sua vida, eu ainda tenho um objetivo com a sua vida. A minha graça, a minha misericórdia e o meu poder estão sendo estendidos sobre a vida sua mais uma vez, para que você possa viver um novo tempo de oportunidade. Amém? Amém. O cuidador, que ele sempre cuidou dela, mas agora lhe daria uma atenção especial. Olha para o teu irmão aí, diga para ele: Deus vai te dar uma atenção especial.
Deus vai te dar uma atenção especial. Não que Ele não estava cuidando, mas Ele vai te dar uma atenção especial para você crescer e frutificar nesses dias. Amém, meu irmão, para que você cresça, para que você desenvolva. E aí então, o viticultor começa o trabalho de escavar. Esse procedimento ele é usado ainda hoje na jardinagem. Como é que se escava, queridos? A primeira coisa que eles fazem é delimitar um círculo ao redor da árvore. Quanto maior esse círculo é medido pelo tamanho dos seus galhos. Então, quanto maior a árvore, maior o círculo. Ao que muito é dado, muito é requerido. Você tem recebido muito de Deus. Nós temos sido ricamente abençoados pelo Senhor. Então ele faz aquela medição ali. Naquele lugar que ele mede ali, ele encharca de água. Muita água. Para quê, queridos? Porque às vezes o solo fica muito duro. Ainda mais nas regiões desérticas de Israel, às vezes o solo fica muito seco como pedra. Então às vezes vem até a chuva, mas a chuva não consegue penetrar na terra até chegar às raízes. Então o viticultor joga água naquela região para que ele possa mexer. E nessa manhã não é diferente. A água do Espírito Santo está jorrando sobre as nossas vidas. A água da palavra de Deus está jorrando sobre as nossas vidas, para que o nosso coração seja amolecido e seja uma terra fértil para as sementes de Deus, para que seja um coração amolecido e a palavra possa alcançar os mais profundos recônditos da nossa alma e assim nos curar e nos restaurar, para que possamos dar muitos frutos. Então ele encharca aquela região. Muita água. Depois de encharcar, ele faz uma limpeza. Ele começa a tirar as pedras, as coisas que atrapalham a árvore, principalmente. Ele tira gramas, ervas daninhas que atrapalham o crescimento da árvore. Então naquele círculo que está ali, fica só a árvore, todo o resto é retirado. Tudo aquilo que não presta é retirado. Tudo aquilo que suga os nutrientes e atrapalha a árvore de crescer é retirado. Nesta manhã, Deus está fazendo isso também conosco, querido. Uma separação. A minha árvore, que sou eu e a você, que somos nós, não pode estar misturada com ervas daninhas. A minha árvore, que sou eu e você, não pode estar misturada com outras plantas, com grama, com nada. Ela precisa estar separada, e separada somente para mim. E o conceito da Bíblia de separação, a Bíblia chama de outro nome, que é a santificação. Nós somos santos em Cristo Jesus, porque Ele nos separou do mundo e nos trouxe para si mesmos. E queridos, nessa manhã Deus está te separando. Deus talvez vai afastar pessoas do seu convívio para que você possa ser uma pessoa que seja a bênção que Deus quer que você seja. Então, se algumas pessoas se afastarem de você, não fica triste não. É Deus te separando, é Deus limpando o terreno, é Deus tirando pessoas que são daninhas para você, para que você possa crescer. A Bíblia ainda fala, Hebreus capítulo 12, que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. O que é peso? Peso é tudo aquilo que não é pecado, mas atrapalha a nossa caminhada cristã. E a figura que o autor aos Hebreus está usando ali no capítulo 12 é exatamente de um corredor, de um atleta. Então ele está dizendo, se desembarace dessas coisas que estão atrapalhando a tua corrida cristã. Será que tem algum peso que nos atrapalha hoje? Muitos de nós, por exemplo, vivemos na era aí da internet, do streaming. E quantos aí passam horas e horas assistindo, maratonando série? Assistir série é pecado? Não. Mas se você está maratonando, está tirando seu tempo, você passa 6 horas todo dia assistindo série, você passa a não ter tempo para fazer outras coisas. Isso está sendo um peso. Está atrapalhando a sua caminhada. Se você gosta de futebol, cadê os homens aqui? Já sumiram. Eu acho que os irmãos fizeram igual o Saul, se esconderam na bagagem. Eu acho que ele vai falar alguma coisa, é melhor nem dizer que sou homem. Os varões valorosos da igreja Nova Vida do Catete.
Assistir futebol é pecado, irmão? Não. Agora, se você assiste o campeonato italiano, o campeonato inglês, o campeonato brasileiro, o campeonato da Rússia, até o da China, aí, meu irmão, já virou um peso na sua vida. Desembaraçar dessas coisas, tirar essas coisas que são como ervas daninhas, que parece que não fazem nada, mas estão atrapalhando a nossa caminhada com Cristo, estão nos atrapalhando de frutificar. Ele faz então uma separação. Essas coisas todas são retiradas de onde está a árvore. E fica aquele círculo ali protegido, só a árvore, para que ela possa receber todos os nutrientes que ela precisa e aí ela frutificar para a glória de Deus. Amém. Mas preste atenção agora. O viticultor, ele percebeu que a questão da árvore não era uma questão simplesmente de aparência. A questão não era simplesmente fazer uma poda ou mudar a forma de cortar a árvore. A questão não era simplesmente algo aparente, mexer no tronco dela, alguma coisa assim. Não era só jogar algo por cima ali daquele terreno, mas ele percebeu que era algo que precisava ser mais profundo. E Jesus ele está saindo da superficialidade nesses dias para mexer em algo mais profundo. Amém. Aquela árvore não esperava alguém mexer nas suas raízes, porque elas ficavam escondidas debaixo da terra. Mas o viticultor falou, não, eu vou mexer lá, para que essa árvore precise dar os frutos que precisa dar, eu preciso mexer na profundidade, eu preciso ir mexer na fonte das coisas, para que ela possa crescer e frutificar. E a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nesta manhã Deus está mexendo nos nossos corações e indo lá no mais profundo e vai revolvendo as coisas e de repente tocando em áreas que a gente não queria que tocasse, mas para trazer uma cura verdadeira e um milagre nas nossas vidas, para que tudo aquilo que está impedindo a gente de frutificar seja tratado nesta manhã e a obra de Deus seja feita e possamos dar frutos e muitos frutos para a glória do nome do Senhor. Você vai deixar Deus mexer nos rincões do seu coração e Ele mudar algumas coisas. Amém. Sem exceção aqui, todos nós temos situações nos nossos corações que a gente não quer que ninguém saiba. Passamos por situações, seja fazendo ou sofrendo, que a gente não quer que ninguém saiba. E muitas vezes até para o Senhor a gente tem vergonha de falar e não quer falar. Mas nessa manhã Deus está dizendo para mim e para você, deixa eu tocar nessas áreas, porque eu quero transformar e curar. Você não tocar nesse assunto comigo não quer dizer que eu não esteja vendo. Você não pode esconder o seu coração de mim. Mas nessa manhã eu estou escavucando, eu estou mexendo, porque eu quero trazer uma cura, uma libertação completa na sua vida. Diga amém aí no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Cura, querido, interior. Amém. Tratamento de Deus naquilo que está no mais profundo da nossa alma. Que a gente não fala com ninguém. Talvez por achar que não tem mais solução, não tem saída, eu tenho que conviver com esses sentimentos no meu coração. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer que não. Você não precisa viver refém dessas situações que você fez ou que você sofreu. Existe o Evangelho de Jesus e Ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu e você podemos viver uma nova realidade na presença de Deus, não mais escravizados por aquilo que fizemos ou sofremos, mas sim debaixo da bênção, da graça, da palavra de Deus que nos abençoa. Deixa Deus agir. Deixa Deus mexer. Deixa Deus tocar. Porque Ele sabe fazer o melhor pelas nossas vidas. Amém. Depois de remexer isso tudo, aí que Ele joga o estrume. E estrume é algo que para nós parece meio vergonhoso. Parece algo mal cheiroso, meio sujo, não sei. Mas para a árvore era tudo que ela precisava para crescer. Para a árvore, aquilo era um instrumento para que ela tivesse as vitaminas necessárias para produzir os frutos.
E tem situações na nossa vida que são desagradáveis. Eu me lembro de uma mensagem do pastor Roberto que ele pregou falando que era amargo, mas curava. E tem remédios que são assim, que são amargos, são ruins da gente tomar, mas produzem bons frutos na nossa vida. E Deus às vezes permite essas situações na nossa vida que às vezes são desagradáveis. Às vezes parece até um pouco vergonhoso de estar passando por aquilo ali, mas são situações que vão trazer fundamento para as nossas vidas. São situações que vão trazer crescimento para as nossas vidas. São situações que Deus permite para dar experiência para a gente, para lidar com as situações que a vida traz. Então talvez hoje você esteja passando por alguma situação desconfortável, talvez até vergonhosa, e a palavra de Deus para mim e para você é: eu estou investindo em você, eu estou capacitando você, eu estou usando essa situação para o teu crescimento, para o teu aperfeiçoamento. Então, ao invés de ficar reclamando, murmurando, aproveite essa oportunidade e cresce. Porque ficar reclamando e murmurando não vai produzir nada. Mas se eu aproveitar a oportunidade, eu vou crescer ainda mais. Não sei se você sabe, mas hoje esterco, estrume é vendido. E se você for nessas lojas aí de botânica, e não é barato não. Na feira também tem, na feira, se você for nesses lugares, eles vendem e não é barato. Ou seja, Deus está investindo e está investindo alto em você. Investindo aquilo que Ele pode fazer de melhor, para que eu e você possamos crescer e viver o melhor que Deus tem para nós. E aí então, depois disso, aquela árvore ela começa um novo tempo. Porque eles fizeram, o viticultor fez isso tudo e deu um tempo para ela reagir a tudo aquilo que foi feito. Então foi uma oportunidade de recomeço, de fazer de novo, mas com uma nova realidade. Uma oportunidade de recomeço, mas agora ainda mais capacitada para viver e fazer o que precisava ser feito. Uma oportunidade de recomeço, mas agora com uma nova perspectiva de vida para fazer o que precisava ser feito. E nessa manhã também não é diferente. Se Deus encontrar em nossos corações arrependimento e submissão e humildade para aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas, também teremos uma oportunidade de recomeço, mas agora com ainda mais graça, agora com ainda mais sabedoria, agora ainda com mais unção e com mais poder do alto, para que possamos dar os frutos e fazer tudo aquilo que Deus espera de nós. Está chegando um novo tempo sobre a tua vida, meu irmão. Está chegando um novo tempo sobre a igreja do Catete, mas um novo tempo debaixo de uma nova realidade, debaixo de uma nova graça, debaixo de uma nova unção. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí a gente, para fechar, versículo 9. Jesus fala tudo isso. Preste atenção que isso é um ensino. Isso é uma parábola. Então Jesus até aqui está ensinando. E aí o versículo 9 diz: se vier a dar fruto, muito bem, vou ficar feliz. Se não der, o Senhor poderá cortá-la. Aí eu te pergunto, qual o destino da árvore? Jesus selou o destino dela? Jesus disse: ela vai dar fruto. Ou ele disse: não, ela não vai dar fruto, vai ser cortada. Ele não determinou. Ele deixou a parábola em aberto. Então quem é que vai decidir se vai dar frutos ou não? Alguém falou ali eu, outro falou a figueira. Está certo, é a figueira, sou eu, é você, somos nós. Tudo aquilo que estava nas mãos de Jesus para fazer, Ele fez. Ele deu a palavra, Ele investiu, Ele cavucou a terra, Ele colocou o estrume, Ele deu atenção especial para aquela árvore. Mas agora era com quem? Era com ela que decidiria o que ela iria fazer da vida dela. A decisão agora é minha. A decisão agora é sua. Eu vou dar frutos, e você? Amém. Pergunta para o irmão que está do seu lado: eu vou dar fruto, e você? Diga para o irmão do outro lado:
Nós vamos dar frutos para a glória do Senhor. A igreja do Catete vai dar muitos frutos para a glória do Senhor. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Chamar os irmãos aqui para servirem a ceia. Feche seus olhos aí, você que está no seu lugar. Pai querido, essa palavra veio para trazer esperança, trazer vida, trazer fé, alegria. Então trabalhe em nossos corações. Peraí. Trabalhe em nossos corações nesta hora, Pai. Estamos abertos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Pai. Essa é uma manhã, queridos. Eu gosto sempre de dizer isso. Quando a gente decide, eu venho numa igreja, mas é culto e ceia, eu não participo. Em outras palavras, você está dizendo, eu prefiro ficar na mesa do pecado e do diabo do que na mesa do Senhor. E o convite de Deus para nós nesta manhã é nos arrependermos. Porque a única coisa que separa a gente do pecado, da mesa, é o pecado. Mas para isso Jesus veio, para que a gente se arrependa dos nossos pecados, confesse-os a Ele e sejamos perdoados e possamos participar da mesa. Então, se você está aqui nesta manhã e não é membro desta igreja, essa ceia não é minha, não é do pastor Roberto, não é da Nova Vida, ela é a mesa do Senhor. Então, se você está aqui e está em comunhão com Jesus, você tem toda a liberdade de participar. E você que é membro, você está aqui nesta manhã, você também tem toda a liberdade de participar. Não deixe de participar, porque Deus tem algo para as nossas vidas de melhor. Amém? Você vai receber o cálice. Pegue o cálice e aguarde para que possamos participar juntos. Obrigado. Coração regenerado.
Pegue aí o seu pedaço de pão. Nesta manhã, Pai, que nós estamos na Tua casa, queremos apresentar esse pedaço de pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi completamente moído na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nessa manhã vem um temor, uma reverência e também uma gratidão em nossos corações por aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E viemos a Ti, Pai, te pedindo, tem misericórdia de nós, Pai, e nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e derrama Teu Espírito trazendo verdadeiro e genuíno arrependimento aos nossos corações. Nos leva de volta para Ti mesmo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa tudo aquilo que nós fizemos por intenção, por pensamento, por comissão, ó Pai, por omissão. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos, ó Pai amado, e lava-nos no sangue de Jesus. Se tem algum pecado que te acusa aí nesta hora, meu irmão, na sua mente, fala com Jesus nesta hora. Lava-nos no sangue de Jesus, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, ó Pai querido, e também queremos nesta hora perdoar aqueles que nos ofenderam, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, e dá-nos graça. Opera o Teu poder em nossos corações e nos dá discernimento, até para dar oportunidade a alguém, a algumas pessoas, tantas quantas o Senhor quiser, de trazer de volta para o nosso círculo familiar, do nosso círculo de relacionamentos. Em nome de Jesus, Pai. Não nos deixa seguir essa política do cancelamento com todo mundo, não, Pai. Isso é lá do mundo. Nós somos a igreja do Senhor. Aqui é lugar de perdão, aqui é lugar de amor, aqui é lugar de reconciliação. Então, Pai, faz a Tua obra de maravilhas em nossas vidas. Nós abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pão. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus aí no seu lugar. Pode dizer glória a Deus aí no seu lugar. Dizer muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Abra aí o seu cálice com cuidado. Obrigada, Pai. Amém. Tu és digno, Senhor, de toda a honra. Tu és digno de toda a glória. Porque, Senhor, o Senhor venceu. E o Senhor venceu por nós. Muito obrigado por essa vitória. Como o Senhor bradou naquela cruz, está consumado. A minha vitória está consumada. A tua vitória está consumada. A tua bênção está consumada na cruz do Calvário, porque Ele consumou e venceu por nós. De posse desse cálice que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido na cruz por nós. Sangue esse que selou a nova aliança. E na Tua palavra o sangue tem simbolismo de vida também. Ah, Senhor, que a Tua vida se manifeste em nós. Que o Teu poder se manifeste em nós. Que os recursos e virtudes que cada um aqui precisa individualmente, que cada um aqui possa receber, Senhor, e em nome de Jesus, e saímos daqui fortalecidos, capacitados pelo Senhor, para dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Se estamos dando frutos, queremos dar ainda mais frutos para a glória do Teu nome. Nós abençoamos este cálice, Pai, e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do cálice. E mais uma vez diga glória a Deus. Mais uma vez diga aleluia. Mais uma vez diga graças a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, Senhor. E o Senhor ainda insiste, persiste com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Aleluia. Você pode dizer mais um aleluia aí no seu lugar? Você pode dizer mais um glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Se coloque de pé. Antes de terminar esse culto, quero fazer um apelo. Talvez você está aqui nos visitando e você ainda não é cristão. Você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus.
e você quer se arrepender e quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã. Se tem alguém aqui que está, você não é cristão e você quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão bem alta, eu quero ver. Você não é cristão e quer entregar a sua vida a Jesus? Ou você que está aqui neste lugar, você até frequenta a igreja, frequentou a igreja, mas está afastado por algum motivo, e você quer se reconciliar com Jesus, levante sua mão. Se você quer aceitar Jesus ou quer se arrepender, se reconciliar com o Senhor, levante sua mão, eu quero fazer uma oração por você. Não? Então vamos orar. Valéria. Vamos orar. Pai querido, dê a mão a esse irmão, se a gente cantou e somos corpo, então dê a mão ao seu irmão aí. E nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui reunidos. Manhã de graça, manhã de milagres, manhã de investimento do Senhor na vida de cada um de nós. Manhã que o Senhor está investindo nessa figueira que eu estou segurando aí na minha mão direita. Que figueira abençoada é essa que o Senhor colocou do meu lado. E eu tenho certeza que o Senhor tem tempos de vitória, de frutificação para ele. Oh Deus, que essa figueira venha dar muitos frutos. E como diz o texto, se ela der frutos, muito bem, que alegria. Ah Deus, o Senhor quer se alegrar com cada um de nós e darmos muitos frutos de arrependimento. Então abençoa quem está à minha direita, que seja um mês de frutificação, que seja um novo tempo de crescimento, de aperfeiçoamento, que tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida desse irmão venha dar muito resultado para a glória do Teu nome. Eu oro por quem está à minha esquerda, Senhor. Abençoa o mês do meu irmão, que seja um mês produtivo, que seja um mês próspero, que seja um mês de abundância, que seja um mês de provisão na vida dele, que seja um mês, Pai, que toda e qualquer obra do maligno caia por terra e os Teus planos, os Teus propósitos se cumpram na vida dele, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Mais uma vez oramos por essa igreja, que seja um mês ricamente abençoado na igreja do Catete. Abençoa, Pai querido, os nossos pastores, abençoa o pastor Roberto, o pastor Pablo, abençoa os diáconos desta igreja, abençoa cada obreiro, cada trabalhador, cada funcionário, abençoa, Pai querido, em nome de Jesus, as nossas crianças, nossos adolescentes, que todas as membros dessa igreja sejam ricamente abençoados nesse mês e possam ver a Tua glória manifesta e possamos dar muitos frutos para a honra e glória do Teu nome. Ao sairmos da Tua casa, Pai, nos leva debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção. Dá-nos um domingo de bênção para a glória e honra do Teu nome. Assim nós oramos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe rica e abundante.